Olá, pessoal. Meu nome é Lili Yoshimoto, sou do Ministério Mais Barnabés. Para quem não sabe, o Ministério Mais Barnabés tem se preocupado em responder, em atender às necessidades emocionais e relacionais das pessoas, baseados na Palavra de Deus, nos princípios que Ele nos deixou na Bíblia e também através da sabedoria prática que vem do povo de Deus. E aí, dentro desse povo de Deus, nós temos pessoas bem gabaritadas, pessoas treinadas de uma forma muito especial nessa área também de saúde mental. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês dois desses profissionais cristãos, psiquiatras, que eu conheço há já bom tempo, né? Que é o Giovanni e a Débora. E a Débora, eu conheço desde que ela era bebê, né? Literalmente. E, assim, é uma alegria ver ela crescendo e florescendo e dando frutos, né? E ela vai contar mais para vocês a caminhada dela como profissional, né? E como ela também conheceu a Cristo e tem usado os dons que Deus tem para ela, né? Giovanni também conheço desde a sua adolescência, né? Imagino que sim, não sei, talvez antes. Talvez antes. E, assim, é uma alegria ver eles atuando nessa área, né, profissionalmente, né, e hoje convidei eles para estar neste podcast porque pensamos juntos, né, numa conferência para os jovens profissionais. Na verdade, eu queria muito retomar essa conferência que a gente começou em 2022, depois 2023, e foram ótimos. E eu estava, assim, precisando também de inspiração e também encorajamento, né? E eu convidei os dois, então, para pensar junto comigo sobre como a gente pode oferecer uma ajuda realmente eficaz, né, para essa geração que está entrando no mercado de trabalho e que tem tantos desafios, né? Não só no local do trabalho, mas pessoalmente, relacionalmente. Enfim, a gente vive em épocas de muitas... eu diria perturbações ou muitas tentações ou muitos desafios. Enfim, então, como eles mesmos são jovens profissionais também, né? Eu penso assim, né, que eles estão no meio disso e podem nos ajudar a responder às questões que as pessoas têm hoje. Então, por isso, né, convido eles para compartilhar um pouco, né, e eu queria que vocês contassem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, um pouco da sua caminhada com Cristo e também, né, da sua caminhada profissional, né. Tipo, por que vocês escolheram, né, a psiquiatria e de que maneira você sente que Deus tem usado vocês nessa profissão de vocês, tá bom? Vamos começar com a Débora? Tá bom, pode ser. Bom, então eu sou a Débora, eu sou da Igreja Wash, eu sou casada com o Pedro e sou psiquiatra formada há uns 3 anos, talvez? 2020, acho que uns 3 anos. Acabei a residência mais ou menos nesse tempo aí. Acho que a primeira pergunta é sobre a nossa trajetória com Deus, assim. Então, eu nasci numa família cristã já, que desde sempre frequentava igreja, aquela coisa toda, acampamento de criança. Então, acho que eu sempre ouvi falar sobre Deus, sobre Jesus e desde que eu comecei a ouvir, acho que nunca teve um período que eu me opus a isso abertamente. Então, eu sempre aceitava Jesus no acampamento e aceitava de novo só para garantir no acampamento seguinte. Então, era um pouco disso. Mas acho que a minha trajetória foi um pouco de... primeiro, ir aceitando e depois decidir por que eu precisava... entender por que eu precisava aceitar, né? Do que eu precisava ser salva, qual era a minha condição enquanto ser humano, do que eu precisava ser salva, assim, né? Então, acho que foi um pouco no caminhar que eu fui entendendo quem eu era, a minha condição de pecaminosidade, de necessidade, e que, na verdade, é Deus que me aceitou por causa de Jesus, e não que eu precisava aceitar Deus como a gente aceita, sei lá, um clube, uma ideologia, né? Era mais que eu pude ser aceita por Deus. Então, acho que foi um pouco conhecendo a minha própria condição humana, pecaminosa, necessitada, mas também eu acho que conhecendo o mundo, assim, conhecendo do que Deus me salvou, sabe? Eu acho que a salvação, ela alcança todas as áreas da nossa vida, né? E acho que conhecendo um pouco da realidade nos hospitais, na vida real, dos meus amigos, e na psiquiatria ainda mais, assim, acho que eu fui entendendo do que Deus me salvou, e que essa salvação começou
até antes de eu nascer, assim, nas gerações anteriores, por eles caminharem com Deus, acho que eu fui salva de muita coisa, assim, muito perrengue que eu não passei, assim, né, de traumas, abusos, privações, assim, e acho que a salvação, ela se manifesta em pais que amam, uma família que acolhe, uma igreja saudável. E acho que o desenvolvimento, graças a Deus, eu pude ter um ambiente muito saudável para crescer. E acho que eu achava que isso era normal, né? Achava que isso era, tipo, o meio que todo mundo crescia e que esse era o ponto de partida da vida normal. Mas eu, assim, sou muito grata a Deus por ter partido de um ambiente que a salvação já tinha chegado, assim, né? Então, acho que isso me alcançou e me formou de muitas formas, de muitas maneiras, assim, né? Então, acho que a salvação foi ao longo de gerações, e eu recebi, aceitei por minha própria conta também em algum momento, em diversos momentos, mas acho que foi um pouco essa caminhada de descobrir do que eu estava sendo salva, do que eu precisava ser salva. Acho que isso veio mais aos poucos, porque eu cresci um pouquinho numa bolha, assim. Entendi. E, Giovanni, como que você vê a sua caminhada com Deus? Como que você, assim, como que você teve esse encontro, né? Conta um pouco pra gente. Eu vejo a minha caminhada como resultado da graça de Deus. Eu não vejo como... Eu considero que eu tenho uma personalidade muito pouco religiosa, muito pouco espiritual em vários aspectos. E talvez se... Né, claro que Deus tem um jeito dele de chamar as pessoas e tudo mais, né? Mas às vezes eu tenho dificuldade de imaginar como que... eu chegaria até Cristo se eu não tivesse tido uma mãe cristã, né? Que me levou para a igreja desde pequeno, que me ensinava as coisas, e que praticava, né? Que era muito devota ao Senhor dentro de casa, no que ela fazia. E... Né, então eu fui crescendo nesse ambiente e acho que parte dessa minha personalidade menos religiosa se revelava um pouco... numa perspectiva mais cética sobre as coisas, mais questionadora. Então, hoje em dia a gente ouve falar menos, né? Mas todo aquele grande ramo de apologética, de como a Terra foi criada, né? As provas históricas da existência de Cristo, tudo isso acho que sempre foi muito importante para mim, né? Mesmo em momentos que... eu estive mais distante de Deus e, né, pensei em... né, não queria seguir, não queria obedecer. São coisas que de alguma forma me ancoravam, né, dentro do cristianismo, porque eu sempre... Não eu sempre, mas acho que eu fui atrás o suficiente para saber que Jesus existiu, para saber que não tem como ele não ser quem ele diz ser, né, e acho que atualmente essa crença vai aumentando conforme a gente vai vendo... nas últimas semanas, uma das coisas que eu tenho refletido é que a manutenção da igreja, né? Tipo, a contínua existência da igreja na Terra, que a igreja é um milagre, né? É um milagre. Como que esse negócio durou 2000 anos, não dá para entender, né? E, então, acho que né, a minha caminhada, a forma que Deus me alcançou tem muito a ver com isso, né? Acho que a forma como Deus me alcançou tem muito a ver com as histórias de missionários que eu lia quando era adolescente, né? Eu comentei que talvez a gente conhecesse por mais tempo, porque eu tenho uma tia que é muito amiga da Lili, né? Aí, não sei. A Cecília. A Cecília, Então, eu ia justamente perguntar isso, porque eu não sei vocês, mas eu tive uma formação assim, desde colégio, assim, havia muito combate, né, à fé cristã. Então, eu sempre, assim, ficava assim, puxa, será que só eu tenho essas crises, né? Como que os cristãos... lidam com tantos ataques também à nossa fé, ou coisas que o pessoal questiona, né? E na faculdade, pelo menos lá na USP, assim, a formação, ela bem, assim, atacam o cristianismo de uma forma bem aberta, tal, né? Então, eu até ia perguntar um pouco sobre isso, e você já meio que respondeu, né? Que essas... que você pode responder não sei, eu acho que eu diria né? que... a gente tem épocas, né? Sim. Então, essa época que eu cresci, tipo... década de 90, talvez a gente tenha um final desse período mais moderno, em que os argumentos racionais, eles são mais importantes, né? A ciência é vista como contrária à religião, né? Um pouco como a gente consegue dar conta da nossa vida aqui na Terra, produzir o conforto e o estilo de vida que a gente quer ter. O cristianismo, né? Ele pode ter sido útil por um tempo, mas hoje não é mais. Mas, não sei, acho que na nossa época de faculdade...
os ataques ao cristianismo era tudo tiro no pé. Eu acho que era tudo tiro no pé. Como assim? Me explica melhor. Dos próprios cristãos fazendo besteira, né? Vivendo mal e... Não sei, a gente vê muito... Não tô dizendo que não existe uma perseguição religiosa. Eu acho que tem, né? Eu acho que, inclusive, no Brasil tem muitos formadores de opinião que têm um viés muito contra o cristianismo. Mas eu não acho que essa seja a principal coisa. Pelo menos quando... na saúde mental tem muita gente que é contrária ao cristianismo de alguma forma, né? Mas quando a gente vai conversar com eles... eles não são tão contra o cristianismo por uma... sei lá, digamos, uma doutrinação de esquerda. Eles são mais contra o cristianismo porque eles conheceram pessoas que se identificavam como cristãs e que as machucaram muito de várias formas, sabe assim? Então, é mais nesse sentido que parece um tiro no pé do que realmente uma, sabe assim, uma coisa mais ideológica, doutrinária. E eu concordo com você. Eu acho que muitas pessoas que se denominavam cristãs, ou que até mesmo pessoas bem intencionadas, ensinam a Bíblia de uma forma errada, né? Que doentia, né? E nesse sentido, é muito importante, né? A gente discernir isso, né? E mostrar, porque muitas pessoas bem intencionadas podem ter crenças bem distorcidas, né? Mesmo a gente. É. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, autoavaliação, né? E checando sempre, né? A partir da palavra de Deus e uns aos outros também, né? Muito legal essa reflexão. E vamos falar um pouco, né, da formação de vocês. Assim, eu fico muito feliz da nossa comunidade poder ter 2 psiquiatras, né? Porque tem mais. Deve ter mais. É verdade. Tem mais. E porque na minha época não tinha, né? Quando eu me formei há 30 e poucos anos atrás, né? E eu queria ouvir um pouco, né? O que vocês têm feito, têm estudado, enfim, né? Para que lado vocês estão indo, né? Você pode falar um pouco? Sim. Primeiro que eu nunca me vi fazendo psiquiatria nos 6 anos de faculdade de medicina. Assim. E como deu essa virada? Foi algo, eu não sei o que aconteceu até hoje, tentando entender, talvez. Acho que em algum momento eu fui percebendo que os elementos que eu gostava de outras especialidades eram meio periféricos naquelas outras especialidades e na psiquiatria era o centro. Que é essa, tipo, tá bom, ok, eu sou dor de cabeça, vamos passar esse remédio, mas quem você é? Né? Me conta de você. E acho que na psiquiatria isso é o cerne, assim. Então eu fui perceber, eu gostava muito de medicina de família, de ginecologia obstetrícia, de cuidados paliativos, que são áreas que têm aí uma interface com a saúde mental, que tem uma preocupação, assim, em entender um pouco mais de quem a pessoa é e tal. E aí eu percebi que na psiquiatria eu teria tempo de fazer isso e esse seria o centro da consulta, assim, né? Então, acho que foi um pouco pensando nisso que... E fora a desilusão com a clínica em si. Enfim, mas acho que é um pouco por isso que eu decidi. E a residência de psiquiatria foi um grande transformador, assim, na minha vida, eu acho. O Gi estava acompanhando. O Gi foi meu veterano na residência. E vocês 2 estudaram e na faculdade. Na USP, né? Sim. E você é veterano dela, então. E você? Entendi. Legal. O Giovanni me supervisionou também no hospital universitário, né? Sim. Ele estava 2 anos na minha frente na residência, né? Daí os R3 supervisionavam os R1s. E aí a gente teve essa interação, mas a gente já era amigo. Então ele acompanhou, acho que um pouco desse processo, que foi, acho que de entender como que as coisas podem ser feias, assim, como que a destruição chega nas famílias e nas crianças desde cedo, e que às vezes as constituições de personalidade vão sendo marcadas por tanto trauma e por tanta dor e sofrimento, e como a psiquiatria e a medicina é tão, assim, limitada em recursos para mitigar um mal que é tão sistêmico, né? Sim. Então, acho que foi uma certa desilusão, assim, de que os remédios não curam tudo, ajudam muito em muitos casos específicos, mas que a coisa é muito mais sistêmica, assim, social, espiritual, política, histórica, né? E que acho que foi uma descoberta que o problema é muito maior do que a medicina se propõe a resolver, assim. Então, acho que a psiquiatria foi uma jornada de desconstrução de muita coisa e de descobertas, assim, da gravidade da situação humana. É muito legal ouvir você falar isso e deixar as pessoas também entender isso, porque tem muita gente que tem uma ilusão, né? De que se você for no psiquiatra e tomar o remédio certo, as coisas vão melhorar. Assim, vão mudar tudo, né?
como você falou, pode aliviar, pode melhorar, mas tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas, né? E o problema é mais profundo, mais sistêmico, e por isso que faz tanto sentido a gente também pensar numa comunidade mais saudável, numa atuação mais preventiva, numa atuação, né, mais radial, assim, né? Sim. E é muito legal ouvir isso de você. Acho que tem doenças, mas são a minoria, assim. Tem doenças. Hoje em dia, acho que sim, né? Tem muito do jeito de ser das pessoas, da forma como as coisas, né? Tipo, a sociedade, a vida, as expectativas estão estruturadas que causam muita doença. Sim. Tem doenças que são orgânicas, né? E que com remédio, tipo, é o remédio que é o principal tratamento, mas essa é a minoria, assim, a maioria tem a ver com isso. Aí depois eu soube que você estudou fora, você fez algum curso fora? Eu fiz durante a residência um estágio fora, nos Estados Unidos, e eu tenho trabalhado um pouco com pesquisa também, né? Estou fazendo doutorado agora, estudando um pouco como é que é a experiência de jovens mães, adolescentes e jovens, assim, nessa transição para a maternidade, e como é que a saúde pública pode ajudar essa transição a ser melhor, tanto em termos de saúde mesmo, mas também de competências parentais, de promoção de um vínculo melhor entre a mãe e o bebê. Então, tenho que trabalhar um pouco com isso, assim, no doutorado. E você, Giovanni? Por onde você tem trilhado? A minha jornada da psiquiatria, ela também começou de um jeito um pouco inesperado, né? Eu não passei no primeiro ano que eu prestei residência depois da faculdade, mas eu não prestei psiquiatria. Eu queria fazer alguma carreira cirúrgica e era mais ou menos por onde eu estava indo, né? Até que as coisas mudaram um pouco de rumo e vim parar na psiquiatria. Eu acho que eu acredito que eu esteja no lugar certo, né? Mas aí depois eu fui caminhando mais para um lado, tanto de educação quanto em atenção primária, né? Atenção primária é essa porção da saúde, da medicina, que lida com os casos talvez de complexidade técnica mais baixa, mas na prática, complexidade social mais alta, né? A gente trabalha mais com limitações, a gente trabalha com pessoas que normalmente, né, são de classes socioeconômicas mais baixas, porque são essa população que depende mais do SUS, essa população que tem menos recursos e muitas das questões de saúde mental estão relacionadas a isso, né? Então, tenho me direcionado mais para esse lado. Eu passei um tempo fazendo supervisão de residente de medicina de família. Eu atualmente tenho trabalhado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, né, com os alunos do 5º ano. Então, tem sido mais esse lado, né? Acho que a educação é um meio bom, tanto para né, para ter outra visão sobre a psiquiatria. Eu gosto dessa coisa de ensinar, de conseguir influenciar ou ter um papel de alguma forma, né, na formação de outros profissionais. E eu acho interessante, né, como as coisas vão sendo encaminhadas, porque a gente vê Deus conduzindo, né? Porque todos os caminhos que se abriram, basicamente, foram através de pessoas que eu fui conhecendo e que eu estava perto delas no momento certo e que foram me apresentando outras pessoas e foram abrindo as portas, né? Então, eu vejo muito cuidado nisso. Que legal. Agora, tira uma dúvida para mim. Eu não entendi direito o que é esse cuidado da atenção primária. Né? Talvez nossos ouvintes também. Se você puder explicar melhor. A gente tem que, às vezes, tomar cuidado, né? Com algumas coisas, com alguns termos mais técnicos. Mas, basicamente, a saúde, ela é dividida em níveis de atenção. Né? Então, a gente fala em atenção primária, secundária e terciária, por exemplo. O principal local de atenção primária é a UBS, né? O posto de saúde. Então, a maioria dos casos, que são casos tecnicamente mais simples, né, que podem ser resolvidos localmente, eles fazem parte de uma atenção primária, né? A atenção terciária seria, né, o Hospital das Clínicas, é um hospital terciário, isso, internação, procedimentos mais complexos, né, umas cirurgias maiores, as especialidades que são cada vez mais especializadas, né? O que trata de doença rara, o que precisa de muito cuidado interdisciplinar, geralmente a gente classifica no terciário. Entendi. Talvez você que tem mais experiência nessa área
popular ou OBS e tal, é que a gente atende muitas pessoas que às vezes não tem condição de ir direto para um psiquiatra, psicólogo, e aí está sofrendo de ansiedade, está com depressão, tem filha com depressão, né? E aí muitas vezes vem procurar, né? E como que é o caminho, né? Para receber um atendimento gratuito pela SUS. Acho que se você puder também dar uma orientação aqui, acho que ajuda, né? Acho que uma coisa importante de desmistificar é que não precisa de um psiquiatra para atender saúde mental. Então, né, a maioria dos casos, especialmente esses que... Depressão e ansiedade é tão comum que... Mas um médico do posto, ele consegue identificar e encaminhar? O médico do posto identifica e trata, ele não precisa encaminhar. Sério? Ele pode começar o Ele já pode tratamento, medicar? Sim. Não precisa de um psiquiatra para isso? Não precisa. Não precisam. Agora, se ele percebe que é uma coisa um pouco mais específica, tipo, tá tendo ilusão... Como que é? Delírios, alucinações. Alucinações, coisas assim, tá ouvindo vozes, aí ele encaminha ou não? Depende do profissional. Né, não necessariamente... Tem médicos e médicos, né? Assim como existem psicólogos e psicólogos, advogados e advogados, pintores e pintores, caixa de supermercado e caixa de supermercado, né? Acho que qualquer profissão a gente sofre por profissionais, né? Enfim. E acho que médico não está isento disso. Mas, sim, é da competência do médico generalista, né? Tipo, qualquer médico formado, mesmo sem especialidade, consegue dar conta bem de casos de ansiedade, de depressão e de outros transtornos psiquiátricos também. Entendi. Mas aí vem muito caso assim, minha filha tá se automutilando, tá não sei o quê, né? E aí, no caso, eles encaminham para um CAPS ou para não sei, um grupo de trabalho interdisciplinar. Assim, só para entender um pouco, né? Orientar um pouco nossos ouvintes também. Porque muitas vezes vêm pastores, sabe, líderes, vêm me perguntar o que eu faço com essa família que tá com essa crise, né? E aí, às vezes, eu encaminho para você. Mas não sei se é o melhor caminho. Enfim, né? Principalmente de públicos que têm dificuldade financeira, acho que é bom você dar algumas orientações aqui. Então, de forma mais sistemática, eu diria que a primeira coisa é... O SUS, ele é territorializado. Né? Então, meio que a gente não escolhe em que OBS a gente quer ser atendido. A gente mora em um lugar e usa os serviços daquele lugar. A primeira coisa que é importante é descobrir quais são as regras do jogo daquele lugar. Né? Então, porque pode diferenciar muito. Porque pode diferenciar... Cada cidade é diferente, né? Eu conheço em São Paulo, mas mesmo em São Paulo eu sei que, dependendo da zona da cidade, de que empresa administra os serviços, isso também muda muito, né? Depende do profissional que está lá, que recursos você tem. Então, acho que a primeira coisa é, você vai procurar ajuda, descobre como funcionam as regras. Como faz para marcar consulta, quais são as primeiras consultas que você consegue. Normalmente é uma equipe, né, mais generalista, né, menos especialista que faz esse primeiro atendimento. Então, como faz para marcar com eles? É só marcar na recepção? Tem que acordar cedo e ficar numa fila? Né? Tem que falar com algum profissional, um agente comunitário de saúde, alguma coisa assim que vai intermediar essa marcação. Acho que primeiro é entender que recursos a gente tem na região. Tem psiquiatra na UBS, tem o CAPS, né? Quanto de afinidade o médico da minha área, né, do bairro onde eu moro, tem afinidade com saúde mental, do que ele dá conta. Aí vai indo, né? Uma vez que você entrou no sistema, as pessoas vão te direcionando até encontrar o nível de cuidado que precisa, né? E dentro dessa dica, sei lá, dessa orientação de conhecer bem as regras do jogo de onde você tá, é também ir atrás, né? Se mostrar interessado. Eu atendo em OBS, eu vejo muitos pacientes que de vez em quando eles param de vir. Ou, às vezes, não é de propósito, né? Pode ter um dia que eles estavam doentes, ou que estava chovendo muito, ou não conseguiram mudar o dia do trabalho, faltaram na consulta. Mas aí é papel do paciente ir atrás, né? Às vezes o paciente não vem, aí 6 meses depois a pessoa tá mal e ela fala assim, você me abandonou? Não, mas peraí, você que me abandonou, né? Ou às vezes a pessoa tem umas expectativas muito grandes porque elas, né, não foram, né, não sabem tão bem como funciona, o que a gente pode oferecer.
É verdade. Mas, de forma geral, a UBS é uma boa porta de entrada, né? Geralmente não vai direto para o CAPS, a não ser que seja um caso muito grave. E se a UBS vê que ela não dá conta, encaminha para o CAPS, né? E aí tem sites, né, que você consegue colocar seu endereço e você sabe qual é a sua UBS. Porque muita gente nem sabe, né, qual que é. A gente pode enviar depois. Legal, obrigada pelas essas dicas. Bom, eu queria que vocês também compartilhassem um pouco aqui, né? Porque vocês também são jovens profissionais e eu pedi também consultoria a vocês, né? Porque eu fui jovem há 30 anos atrás, então, na minha época, a gente tinha os nossos desafios, né? Uma época diferente. Eu continuo andando com a turma, mas não tão próxima como vocês andam. Então, eu queria saber um pouco como vocês enxergam as crises dos jovens profissionais de hoje, né? E também, a partir disso, né, preparar-se uma fala, um workshop para a conferência que a gente vai ter agora no dia 30 de maio, né? Então, queria que vocês compartilhassem um pouco dessa visão que vocês têm, né? O que vocês veem, os desafios mais comuns dos jovens profissionais, né? E como que vocês pensaram no que vocês pensaram em compartilhar. Acho que a gente teve que integrar informações de muitos lugares, né, para ter uma ideia de que são problemas que talvez que são propostas que endereçariam problemas comuns do nosso círculo, né? Acho que no meu caso vem um pouco da clínica, do que vejo por aí, assim, também vem de eu escutar os jovens da minha igreja, jovens que são de outras igrejas, que estão passando por fases parecidas. E acho que algo que eu percebo é que a gente está numa fase de tentar ganhar uma estabilidade, assim, né? Tem muita gente, assim, da minha igreja, do meu círculo, que está para casar em breve, alugar um lugar ou tentar comprar, e que é difícil, assim, né, essa fase de ficar autônomo dos pais, sair da casa dos pais, se consolidar no trabalho, ter um senso de estabilidade na carreira. Então, algo que eu venho observando é que, frequentemente, esse momento é marcado por uma certa pressão, assim, né? Sintomas ansiosos vêm em casos mais graves, assim, ansiedade, depressão, né? A gente estava conversando que esses são os que mais aparecem, mas que eles vêm muitas vezes dentro desse contexto de ter que dar conta da vida adulta, e que essa transição, às vezes, vai dos 20 e poucos aos 30 e poucos, dos 30 e poucos aos 40 e poucos, né? Varia de cada pessoa. E eu fiquei pensando, a gente vem estudando um pouco no nosso grupo da igreja sobre como a pressa, sobre como a nossa velocidade também influencia nesse processo, sobre como as nossas cobranças, sobre como nossos valores influenciam na forma que a gente vivencia isso, de ter que dar conta de ser autônomos, assim, né, financeiramente e profissionalmente. E aí um tema que me aparece bastante, acho que tanto no âmbito pessoal quanto das outras pessoas, é a sensação de cobrança. Né? Quantas cobranças aparecem, quais pautas aparecem quando a gente pensa em o que é ter uma estabilidade financeira, o que é uma carreira que eu vou achar aceitável. Às vezes não entram só pautas que são da ordem da necessidade, nem da ordem do interesse ou do desejo, nem da ordem do chamado. Entram outras também, né, que são da ordem da comparação, o que é que o meu vizinho, o que é que a pessoa que se formou comigo está vivendo, ou quais são as expectativas dos meus pais, ou quais são as expectativas dos meus chefes. Esse tipo de pauta também entra, aumentando a sensação de sobrecarga, aumentando o cansaço. Né? Então, acho que isso é algo que eu observo e que o workshop que estou planejando tem um pouco a ver com isso, assim, que outras pautas, que outros pesos entram sobrecarregando a gente e que, às vezes, quando a gente lê na Bíblia que Jesus convida a gente para tomar sobre nós o jugo dele, que é leve, o jugo suave e o fardo leve, a gente estranha, né? Não, mas no século XXI não existe isso, né? Será que a gente tem tido esse choque porque a gente carrega muitos fardos que a gente não precisava carregar? É um pouco disso que eu tenho pensado, assim. Legal. Eu achei interessante, né, que fazendo essa enquete, assim, né, de vocês, e aí eu percebi que o tema era o cansaço, né? E esse cansaço que não é só físico, mas muito mais emocional, sei lá, às vezes existencial, né? E aí, a partir disso que a gente elaborou o tema, né? Renovo, além do cansaço, né? E a gente vai ter várias perspectivas, tratando de vários tipos de cansaço, né? Eu vou falar sobre cansado de esperar, né? Porque eu acho que não só essa geração, mas de um modo geral, nossas expectativas, né? Quando não supridas, né? Como, às vezes, um casamento, ou um trabalho, ou, sei lá, uma posição, né? Pode trazer esse cansaço, né? Depressão
enfim, falta de perspectiva, né? E você? Eu vejo que a vida, ela é complexa, né? Eu vejo que hoje em dia é difícil a gente saber o que é esperado de nós, né? Tem uma cobrança que é interna e que é externa, mas às vezes é difícil de entender por que a gente está sendo cobrado, né? Então, tem muitas regras que não são muito bem definidas, né? Isso acaba gerando muitos cansaços que são difíceis de ser elaborados, de ser identificados. E a minha oficina é justamente sobre isso, né? Sobre diferentes tipos de cansaço, formas de descansar de cada um deles. Interessante. Uma situação muito comum, por exemplo, é a pessoa que chega cansada em casa depois de um dia longo de trabalho, né? Agora que tem muitos trabalhos híbridos, o dia do presencial cansa mais. Então, é um dia do presencial, cansou mais, teve muita reunião, viu muita gente. O escritório é mais barulhento do que em casa, quase sempre, né? Tipo, sei lá. E, às vezes, a pessoa tá cansada e vai pensar, vou descansar rolando feed aqui no Instagram, no TikTok. E o que, né, eu queria pensar uma das coisas para pensar no workshop é: existem formas mais eficazes para essa pessoa de descansar numa situação assim? Talvez exista, talvez não, né? Talvez a coisa que está dentro da realidade dela seja isso, mas pode ser que tenha formas melhores também. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, né? Entendi. Tem a ver com a dificuldade dos nossos dias, né? Uma das dificuldades é dar esse match, né? Fazer essa correlação entre tipo de descansaço e tipo de descanso. Entendi. Agora me pintou uma curiosidade. Eu não sei se você vai poder responder, se vai dar spoiler. Eu conheço vários jovens que descansam jogando videogames, assim, né? Em casa, assim. E ficam horas jogando e tal. Isso descansa? Descansa. Por experiência, Gi. Você Por disse. experiência, inclusive. Não, mas acho que não tem nada que... A vida, ela tem nuances, né? Então, se a pergunta for: jogar videogame é uma forma de descansar, que seja possível, que seja plausível, que seja boa para algum caso? Sim. Para poucas coisas eu responderia não, eu acho. Mas, assim como outras coisas, pode virar um problema. Mesmo se você falar, então, caminhar, treinar, é uma boa forma de descanso? Pode ser um problema? Pode, sabe assim? Mesmo conversar e fazer aqueles exercícios de meditação, de atenção plena, né? Mindfulness. Existe uma coisa que a gente chama de excesso de mindfulness. Então, né? Sem demonizar as coisas. Mesmo exemplo que eu usei, né? De ficar em rede social, tem seu papel. Entendi. Então, a ideia realmente é conhecer nossos limites, nossas preferências e também ver os resultados, consequências dessas coisas, né? Sim. Entendi. Legal. Bom, deixa eu perguntar também sobre... Deixa eu ver, desculpa. Então, eu achei muito legal a nossa conversa, né? E eu queria que vocês também pudessem, assim, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Não sei, alguma mensagem, alguma contribuição, alguma coisa que vocês têm vivenciado e que vocês talvez possam dar algumas dicas, né? Para os nossos ouvintes. Talvez a respeito de tudo que vocês experimentaram no seu trabalho, na sua caminhada com Deus, né? Eu acho que talvez muita gente teria algumas dúvidas, né? Sobre essa questão da saúde mental, ou preconceitos, né? Sobre o que significa ir para o psiquiatra, o que se faz lá, como é um tratamento, sabe? Então, eu queria dar um espaço assim livre para vocês darem e talvez uma mensagem, né, para os nossos ouvintes. Tudo bem? Que tal você começar? Pode ser. A Lili tinha perguntado isso, eu fiquei pensando um pouco no que falar, né? É uma pergunta bastante aberta. Mas um negócio que eu pensei, tem um provérbio que eu gosto muito, né? Que fala assim: você sabe aquele cara que ele se acha sábio? Esse daí que é o tolo.
né? Então, o que eu diria é... Esse provérbio é importante, né? Quando a gente acha que a gente está sendo sábio, que a gente não precisa aprender mais nada, né? Que a gente pode ficar com aquele pensamento fechado e consolidado. Esse é o momento que a gente tem, né, tá mais perigando aí ter atitudes muito tolas. E nessa coisa toda de estou com problemas e, né, preciso de ajuda, é um lugar onde eu vejo que as pessoas, elas entram mais ainda, né, nessa coisa de ir pelos caminhos que eles conhecem, de não aceitarem tanto opiniões e visões de fora. E faz muito sentido, né? Acho que é muito natural, não vejo... Eu entendo porque acontece desse jeito, né? Porque quando a gente está sofrendo mais, quando as coisas estão mais difíceis, nós nos tornamos mais reativos, né? Então, a gente vai enfrentando as coisas baseado naquilo que a gente já sabe, baseado nas nossas reações automáticas, que muitas vezes é justamente aquilo que levou a gente àquela situação. Então, o que eu recomendo é respirar fundo, lembrar que nós não somos sábios, e que nós precisamos de ajuda, e que a ajuda pode vir de vários lugares diferentes. Então, se for procurar um profissional, se for procurar um conselheiro, se for procurar um amigo, familiar, né, fazer isso com o coração aberto, o que não significa que a gente vai deixar nossa razão, nossa crítica, né, nossa busca espiritual, né, a busca por direção de Deus, de lado. Mas saber que não sabemos de tudo, mesmo uma pessoa que é muito menos experiente do que a gente, tem coisas para nos ensinar, né? E ter essa perspectiva humilde sobre a vida. Puxa. Bem isso, muito legal. Obrigada. Acho que tinha pensado alguma coisa parecida, assim, sobre... acho que os psiquiatras têm algo sobre entender que realmente eles não sabem das coisas e que a vida é muito mais complexa e não cansa de surpreender com suas novidades e inesperados, assim, né? Acho que eu tava pensando um pouco nisso, assim, de como às vezes na igreja, porque é algo coletivo e porque, enfim, as mensagens são dadas para um grupo e não para uma pessoa, às vezes a gente pega formulações sobre os diagnósticos dos nossos problemas que são às vezes um pouco genéricas e a gente não questiona, assim, né? Então, o seu problema é a ira. Tá bom, mas como? Assim, né? Às vezes, mas eu tô irado porque... E às vezes é necessário se fazer mais perguntas e não se contentar com... assim, colocações genéricas. Não que seja respostas fáceis, mas acho que perguntas fáceis, né? Porque talvez a resposta seja, a gente precisa de Jesus e é isso. E a gente vai precisar de Jesus sempre, né? Mas que, às vezes, a nossa própria pergunta, ela é muito pouco específica. Assim, que ira que é essa minha, né? Ela vem de onde? Para algum pode vir de uma sensação de inferioridade, de forma que toda vez que ela é atacada, ela fica brava. Para outro pode vir sobre um senso de justiça e que tudo isso pode ser redimido, assim, né? Mas não de uma forma genérica, porque o que um vai precisar talvez é um trabalho mais de autoestima, de entender o valor dele diante de Deus. O outro vai ser de que é Deus quem julga e que não é ela que julga, né? Então, acho que às vezes na igreja a gente tem um perigo de ficar, assim, numa coisa que é pro grupo, mas com uns rótulos genéricos, talvez, assim, né? E é importante ou conversar com alguém sobre isso da sua igreja, tentar ir fazendo perguntas para você mesmo. E a terapia é um lugar que isso é muito feito, né? E de uma forma muito pessoal, de uma forma muito protegida, assim, numa relação de duas pessoas com uma confiança em que isso pode ser esmiuçado, né, em mais detalhes. Então, acho que isso é muito relevante. A gente, numa das nossas reuniões, acho que foi o Isaac que falou que na igreja a gente tem as respostas certas, mas a gente faz perguntas erradas às vezes, né? A gente não sabe exatamente do que a gente precisa ser curado ou restaurado, porque às vezes a gente fica um pouco nesse vocabulário genérico, né? Então, acho que isso é um convite, e acho que parecido com o Giovanni, para a gente não se contentar, assim, com essas formulações rasas, assim, né? E acho que numa terapia, façam terapia, e no psiquiatra também, assim, às vezes as pessoas acham que o psiquiatra é alguém que vai te dar um laudo, né, te dar um diagnóstico fechado, e que você é isso, mas parece muito mais como uma conversa, né, uma consulta é uma conversa, em que a gente vai tentar entender quem você é, de que forma você está sofrendo, por quê, e quais são os recursos que podem ajudar, sejam eles medicação ou não. É muito legal isso que você pontuou, porque eu vejo que a igreja, ela se preocupa muito nessa ministração coletiva,
né? E às vezes perde essa coisa da ministração pessoal, né? Principalmente nas igrejas de hoje, ou nas mega igrejas, ou de uma forma geral, as pessoas olham como um bando, né? Como um grupo. Mas a gente precisa resgatar esse olhar individual, né? Que a gente vê que Jesus tinha, né? Esse olhar individual, fazer as perguntas específicas, colher o que está no coração. Tem que ter espaço para os dois, né? Tem que ter espaço. Acho que o risco também é ficar só no individual, né? Minha vida é tão única que eu não preciso da igreja, né? Ou que a comunidade não me atende, né? É necessário ter esse balanço, né? Das duas coisas. Mas eu vejo também, né? Por que eu fiz o Ministério Mais Barnabés? Porque eu vejo que a igreja perdeu um pouco dessa coisa, atenção a, né, o cuidado individual, né? E o trabalho do Ministério Mais Barnabés é justamente treinar as pessoas que têm esse dom para acolher, para ouvir, para trazer, sabe, essa atenção e, ao mesmo tempo, um direcionamento. E esse direcionamento pode justamente entrar mais profundamente no seu coração, ou até mesmo procurar um profissional de saúde, né? Então, ter essa visão ampla, holística, né? E ter esse amor que vem de Deus, né? E eu fico muito contente de vocês hoje estar participando com a gente desse podcast, que o objetivo também é para que as pessoas conheçam mais, né? Não só o nosso ministério, mas o povo de Deus que está fazendo diferença nessa área, né? Através da sua profissão, através do que vocês fazem. Então, cada igreja, cada comunidade, ela pode ser um lugar de cura, né? Quando todos nós ajudamos com o pouco que a gente pode oferecer, né? Então, quero agradecer muito pela presença de vocês, né? E depois, se vocês puderem também deixar um contato, né? Que a gente vai deixar, caso as pessoas precisem da ajuda de vocês como profissionais, né? Para o pessoal também conseguir acessar vocês, tá bom? Mas eles vão estar na conferência dos jovens profissionais e convidamos você para estar conosco, convidar seus amigos, fazer o seu grupo, né? E também convidar os jovens da sua igreja, né? E é isso, né? Deus abençoe. Obrigada. Vocês. Obrigada. Obrigada.